Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso conteúdo de português e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o uso das reticências. Nós já aprendemos, nós já vimos anteriormente o uso de alguns sinais de pontuação: vírgula, dois pontos, travessão, ponto de interrogação, de exclamação. Hoje nós vamos conhecer para que se usa as reticências, o porquê de se usar as reticências. As reticências, para quem não se recorda falando pelo nome, é aquele sinal de pontuação formado pelos três pontinhos. Então, eu tenho aqui reticências, são esses três pontinhos. Ela indica que a frase não foi concluída ou então sofreu uma suspensão, né? Teria mais coisas a ser dita do que aquilo que está escrito. Quando nós estamos falando numa linguagem verbal, é muito comum quando a pessoa é concluída ou quando por qualquer motivo ela é interrompida, ter o final dessa frase, ter a interrupção dela, ela ser parada antes do momento que ela deveria ser. Já na linguagem escrita, não dá para funcionar dessa forma. Então, como funciona a linguagem escrita? Eu vou colocar lá reticências para sinalizar que existiria algo além daquilo, ou então que sofreu uma interrupção, né? Uma suspensão no momento daquela fala. As reticências indicam também que uma ideia que está sendo expressa através de uma frase escrita, ela foi prolongada, ela tem algo além daquilo. E isso fica a seu critério, é o critério do leitor imaginar o que pode ser essa ideia. Lembram-se do texto da crônica que nós trabalhamos na página 26, a crônica No Varal, do Mário Prata? É exatamente ela que nós vamos reler agora. Vocês se lembram qual era essa crônica? O seu Mário ficou inconformado, que ele pediu para a Gorete comprar alguns pregadores e quando ela chegou em casa, os pregadores, os prendedores, eram de plástico e não de madeira como ele esperava. Vamos dar uma lidinha na crônica. No dia seguinte, vejo a novidade no varal, segurando meias, cuecas e lençóis. E me surpreendo com a novidade. Mas o que é isso? Os prendedores... Mas de plástico, Gorete! Prendedor de plástico, Gorete! Essa frase, essa fala da Gorete, ela está sinalizada de amarelo, seguida de reticências, porque ele não deixou que a Gorete terminasse a frase. Então tinha mais além para ser dito. Ela gostaria de expressar mais coisas, mas ele não deu essa oportunidade. Outra forma de se usar a reticências é para indicar um trecho eliminado de um texto. E isso eu já conversei com vocês por várias vezes. Vocês se recordam que às vezes nós vemos lá, principalmente nos livros, alguns trechos que as reticências estão entre os colchetes? Vocês se recordam qual é o sinal dos colchetes? Esse aqui, ó. Esse sinal é chamado colchetes. Quando as reticências estão entre colchetes, no meio de um texto ou no meio de uma frase, significa que algo foi retirado dela. Algum trecho foi retirado dela. Geralmente, isso se dá em citações, tá? Isso acontece em algumas citações. Alguns livros utilizam, no lugar dos colchetes, os parênteses, mas tem a mesma representação, tem o mesmo significado. Um exemplo do uso das reticências para indicar a parte de um trecho faltando está aqui, ó. Tinha lá também no nosso texto da crônica. Tira esse troço daí! Então, tem a reticências. Quer dizer que havia algo além disso aqui. No texto original, na crônica original, tinha muito mais coisas escritas. Tira esse troço daí e compra de madeira. De madeira, sem pintar, hein? Sem pintar. Tiraram mais um trecho e deram continuidade. O senhor vai me desculpar, mas só vende de plástico. Faz muito tempo que eu não vejo de madeira. Tem mais não, disse a Gorete então para o seu Mário. Então aqui nesse trecho fica bem evidente as partes que foram retiradas. É importante vocês terem uma ideia bem fixa na cabeça de vocês. Todas as vezes que nós colocamos reticências
para retirar, né, para simbolizar a retirada de uma parte do texto, para retirar um trecho, quando nós vamos retomar esse trecho, ele tem que ter uma lógica. Vocês podem ver que se não tivesse as reticências lá, nós não perceberíamos que foi retirado algo de lá, porque o que foi retirado não está fazendo falta, não tirou a essência da frase. Então é isso que precisa ficar muito claro para vocês. Agora, vocês vão anotar todas as dúvidas que vocês tiverem e na segunda-feira, não é amanhã, como eu iria falar, e na segunda-feira, na nossa aula online, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Espero que vocês tenham um final de semana perfeito. Se cuidem. Até mais. Estou morrendo de saudade, tá bom? Um beijo enorme para vocês.